Canto 32. São Bernardo continua a sua lição sobre a rosa mística. Aos pés da Virgem está Eva, e descendo, Raquel e Beatriz. Na terceira ordem, Rebeca, Judite e Ruth. Há uma disposição vertical, sem separação, das beatas do Antigo e do Novo Testamento. Diante delas estão São João Batista e, descendo, São Francisco, São Benedito e Santo Agostinho. Abaixo, num corte horizontal, encontram-se as almas dos meninos que foram salvos, nos tempos anteriores a Cristo, pela fé dos pais, a circuncisão, e depois de Cristo, exclusivamente pelo batismo. São Bernardo convida Dante à contemplação da Virgem, ladeada por Adão e São Pedro, e opostamente por Moisés e São João Evangelista, e tendo à sua frente Santa Ana, mãe de Maria, e Santa Luzia. Por fim, São Bernardo adverte Dante para que desconfie do seu próprio julgamento, que pode estar desviado da verdade, e submeta as suas escolhas à dependência da graça divina, e se prepara para uma oração à Virgem que iniciará no canto seguinte. Acalentado pela sua afeição, aquele santo a mestre se erigiu e começou assim a sua lição. Da chaga que Maria fechou e ungiu, a bela que aparece lá aos seus pés foi a culpada que primeiro a abriu. Notas. São Bernardo, acalentado pelo amor que dedica a Maria, passa agora à função de mestre, explicando a Dante a estrutura do paraíso. Essa chaga é o pecado original, que Maria fez sarar com o sacrifício do seu filho, Cristo, e fora aberta por Eva. Fim das notas. E abaixo dela senta, por sua vez, Raquel, no arco terceiro, tendo só ao lado Beatriz, como tu vês. Judite, Sara, Rebeca e a bisavó daquele que, contrito, foi cantor de Miserere Mei, com dor e dó, tu podes ver, seguindo esse pendor, assim como eu, nome a nome citando, desço na rosa de uma a outra flor. Nota. Ruth é a bisavó de Davi, que, arrependido do adultério praticado com Betseba, compôs o Miserere Mei. Fim da nota. E do sétimo giro ainda baixando, como até a ele as hebreias estão, da rosa as flores todas ocupando. Porque, devido à diversa visão que tiveram de Cristo, são o muro que faz em cada giro a divisão. Na parte em que o florescer é maduro, nas pétalas suas todas, tem lugar os que confiaram no Cristo futuro. Na outra parte, que se vê a talhar de vazios, a união das almas senta, que ao Cristo vindo volveram o olhar. Nota. A diversa visão de Cristo, pelas hebreias de Cristo vindouro, o Messias, e pelas cristãs do Cristo chegado. Fim da nota. Como a de cá o trono representa da Senhora do Céu, e nos que estão abaixo desse alta glória se ostenta, assim tem o outro lado o Gran João, que sempre santo, todo lote mal sofreu, até a infernal prisão. Abaixo dele ocupam o seu grau Agostinho, Francisco e Benedito, e outros mais, de degrau em degrau. Nota. A Senhora do Céu é a Virgem Maria. Fim da nota. Ora, mira de Deus o alto edito, que da fé a um e outro entendimento livrou igualmente este jardim bendito. Nota. Um e outro entendimento da fé, o hebreu e o cristão. Fim da nota. Depois dos giros em que o afastamento se faz entre uma e outra posição, não se é posto por seu merecimento, mas alheio, na certa condição de espíritos que foram absolvidos antes de terem feito a sua opção. Nota. Absolvidos, embora não batizados. Fim da nota. Isso verás por seus portes sumidos e também por suas vozes pueris, se lhe volveres teus olhos e ouvidos. Tua dúvida o silêncio teu me diz, mas eu vou desmanchar a forte rede que embaraça as ideias mais sutis. No espaço aonde este reino procede, não pode nenhum ponto ser casual, como sejam tristeza, fome ou sede, que é predisposto já por lei cabal, quanto tu vejas, como justamente ao dedo corresponde o anel usual. Para tal grei, pois, adiantadamente trazida à vera vida, é óbvia cousa ser mais ou menos entre si excelente.
O rei, por quem este reino repousa em tanto amor e com tanto prazer, que vontade nenhuma exceder ousa, as mentes em seu ledo parecer, criando de graça dota em vária monta. E que a vós baste o efeito conhecer. E isso claramente vos reconta daqueles gêmeos o livro maior, que ainda na mãe, mútua ira já haviam pronta. Por isso, conviria que o Alto Senhor, conforme a graça ao dispensar a alguém, do seu cabelo a mostrasse na cor. Varia assim sua locação, porém, não com menos ou mais merecedores, mas pelo acume que sua vista tem. Nota. A Bíblia conta que os gêmeos Esaú e Jacó já brigavam quando estavam ainda no ventre materno. Esaú tinha cabelo ruivo e Jacó preto. Fim da nota. Bastava-lhes dos tempos nos albores, com a inocência para a salvação, a fé somente dos seus genitores. Tempos depois, pela circuncisão, na infância masculina, precisou às suas asas insontes dar ação. Nota. Dar capacidade de voar no céu às suas asas inocentes. Fim da nota. Mas quando o tempo da graça chegou, sem o batismo consumido em Cristo, lá embaixo essa inocência não bastou. Repare agora na feição que a Cristo mais se assemelha, porque só a sua alvura poderá te dispor a ver o Cristo. Sobre ela vi tanta alegria pura chover, trazida pela hoste voante, criada para voar a tal altura, que nada que eu tivesse visto avante, a tanta maravilha me moveu, nem me mostrou de Deus tanto o semblante. Nota. A milícia dos anjos. Fim da nota. E aquele amor que primo lá desceu, cantando Ave Maria, gratia plena, à frente dela as asas estendeu. Nota. O arcanjo Gabriel que levou a anunciação a Maria. Fim da nota. Respondeu à divina cantilena que todas partes a beata corte, sua expressão tornando mais serena. Ó Santo Padre, que por mim dispor-te a aqui descer cuidaste do lugar no qual tu sentas por eterna sorte. Que anjo é esse que, fitando o olhar da rainha nossa, o seu tanto ilumina, enamorado a ponto de queimar? O exemplo usei da afeição genuína do santo que se alinda de Maria, qual faz do sol a estrela matutina. Nota. Dante pergunta a São Bernardo, que sempre se ilumina olhando para a Virgem, que anjo é esse que chega ao ponto de arder olhando para ela. Fim da nota. E ele a mim, denodo e simpatia, tanto quão possa ter um anjo, ou a alma, ele tem e faz nossa alegria. Porque ele é o mesmo que a palma levou para Maria, quando o Filho de Deus de um nosso corpo à carga se entregou. Mas acompanha, ora com os olhos teus, dos grandes meu nomear, que as diretrizes seguiram do alto império destes céus. Aqueles dois, sentados lá, felizes, por estarem tão perto da rainha, são desta rosa como duas raízes. O que da esquerda a eles se avizinha é aquele pai por cujo audaz sabor a humana grei tanto amargor aninha. Nota. É Adão, pai de todos os homens, cujo audaz gosto pelo fruto nos causou tanto mal. Fim da nota. E o da direita é o antigo mentor da Santa Igreja, para quem Cristo as chaves recomendou desta formosa flor. Nota. São Pedro, o primeiro Papa. Fim da nota. Senta ao seu lado quem os tempos graves, até morrer, viveu da bela esposa conquistada por Cristo sobre as traves. E ao lado do outro, a figura briosa que só o maná alentou na sobre-humana guia de sua gente ingrata e caprichosa. Notas. Esse é São João Evangelista, que viveu os tempos graves da Igreja, a esposa que Cristo conquistou nas traves da cruz. Moisés, que guiou a sua gente, os hebreus que fugiam da escravidão no Egito e no deserto se alimentaram só do maná que lhes era despejado por Deus. Alguns deles, ao chegar, rejeitaram o seu mentor. Fim das notas. E vês sentada frente a Pedro Ana, cujo prazer faz que somente aponte na filha o olhar, ainda cantando Hosana. Nota.
Ana, a mãe da Virgem, embevecida na visão da filha. Fim da nota. E ao maior pai de família defronte, Santa Luzia, que alertou por teu bem, tua dama, quando tu baixaste a fronte. Nota. Santa Luzia, no paraíso, alertou Beatriz para que fosse socorrer Dante. Inferno 1:54. Mas porque o tempo nos foge, também aqui paremos, como o costureiro que cose a saia com o pano que tem. E o olhar voltemos para o amor primeiro, para que, nele mirando, tu conheças quanto possível seja seu luzeiro. Mas por que pode ser que tu regressas, movendo as asas tuas, crendo avançar, melhor a graça te convém que peças. Graça de quem poderá te ajudar, e me acompanharás com a devoção que dos meus ditos não te irá afastar. E começou em seguida esta oração. Canto 33. São Bernardo, terminando a oração em louvor à Virgem, Rainha do Céu, pede-lhe que fortifique a visão de Dante para que ele possa, na contemplação da luz divina, ter a visão da própria imagem de Deus. Fixando intensamente o ponto luminoso, Dante consegue vê-lo ao receber a graça de sua nova visão como a representação da Trindade. São 3 círculos de cores diversas que ocupam o mesmo espaço. Os 2 primeiros recebem do terceiro, o Espírito Santo, um jorro de fogo. E no segundo, o Filho, que parece espelhar-se no primeiro. Dante avista uma efígie humana e permanece tentando entender mais e mais dessa visão, mas a sua procura é interrompida por uma extraordinária fulguração da qual a sua mente alcança satisfação. Mas já o próprio Deus, o amor que move o sol e as mais estrelas, estava desviando os anseios de Dante e a sua vontade individual para obedecer, como uma roda invariavelmente movida à vontade divina. Observação. Estrelas são todos os corpos celestes que, na palavra usual de Dante e na cosmologia do seu tempo, circulam à volta da Terra, considerada fixa e imóvel. Os planetas e o Sol no período de um dia e as estrelas fixas de um ano. Ó Virgem Mãe, filha do Filho teu, humilde e mais sublime criatura, pedra angular do desígnio do céu. Nota. Filha de Deus, como mulher e mãe do Deus Cristo, do desígnio de Deus, da redenção da humanidade através do sacrifício de Cristo. Fim da nota. Tu foste aquela que a humana natura assim enobreceu, que o seu feitor não desdenhou de assumir sua figura. Nota. Deus não desdenhou que Cristo, um dos elementos da Trindade, assumisse pela encarnação a figura humana. Fim da nota. Reacende-se no ventre teu o amor, por cujo alento, na eterna bonança, germinou aqui esta divina flor. Nota. A rosa dos beatos. Fim da nota. Raio és aqui que um sol merídio lança de caridade, e entre os mortais, na terra, és a perene fonte da esperança. Tal é teu império que, por certo, erra quem busca graça e a ti não recorre, como a voar sem asas que se aferra. Não só a benignidade tua socorre a quem a implora, mas por tua vontade, antes do rogo, muita vez já ocorre. Em ti misericórdia, em ti piedade, em ti grandeza, é em ti que se consuma quanto haja uma criatura de bondade. Ora, este que da ínfima para a suma situação do universo, olhando vem vidas espirituais de uma em uma, a graça pede a ti de quem também a virtude dos olhos seus levantes, por subir à visão do sumo bem. E eu, que por minha vista nunca antes, que ora por sua, mais ardi, toda prece te oferto, e espero que sejam bastantes, para que da névoa ele se desempece da humanidade sua, tão que de Deus tenha a visão que a tua graça oferece. Nota. São Bernardo pede por Dante, este aqui, a graça de se elevar até conseguir a visão de Deus. Fim da nota. E mais, rainha que os desejos teus podes querer, rogo que guardes sãos, após tanta visão, os afetos seus. Vença a tua guarda os humanos desvãos, vê, por minha oração, quantos beatos à volta de Beatriz juntam as mãos.
Os olhos mais caros a Deus, abstratos e fixos no orador, deixavam ver quanto seus santos ditos lhe eram gratos. Depois, ao lume eterno, os fez volver. Que alma qualquer, tão prontamente assim, possa elevar-se, não se deve crer. Nota. Os olhos da Virgem, fixos sobre São Bernardo durante a sua prece, volvem-se agora para Deus. Fim da nota. E eu, que já do meu desejo ao fim me aproximava, tal como devia, do anseio o ardor sentia afrouxar-se em mim. Bernardo, me acenando, me induzia a olhar para cima, mas eu já fizera, por mim, aquilo que ele me pedia. Que minha vista, pura já como era, mais e mais penetrava no fulgor da luz suprema, que por si é vera. Daí a minha visão foi superior à palavra, que ao seu primor se rende, qual a memória ante o fato maior. Como pessoa que o sono surpreende, e só a paixão guarda do sonho, impressa na mente, donde o resto se desprende, tal eu fiquei, que quando quase cessa toda a visão, ainda ela me instila no peito o doce que dela começa. Assim, ao sol a neve se destila, assim ao vento em suas folhas volantes se perdiam as respostas da Sibila. Nota. Os oráculos da Sibila em Cumas eram escritos em folhas levíssimas, logo dispersadas pelo vento. Fim da nota. Ó suma luz, que tanto dos errantes mortais te elevas, ora a minha mente um pouco reapareças como dantes, e faças minha língua tão potente que uma centelha apenas de tua glória possa deixar para a futura gente. Que por bastante voltar-me à memória, e nestes versos um pouco soar, mais poderá entender-se a tua vitória. Julguei, quando me coube sustentar a viva luz, que perdido também seria se dela desviasse o olhar. Por isso, mais cuidei de tanto além sustê-la, até a comunhão sentir da minha vista com o eterno bem. Ó farta graça, por quem incidir ousei os olhos meus na luz eterna, tão fundo até nela me consumir. Nota. Dante tem certeza de que, se tivesse desviado o olhar da luz de Deus, teria ficado ofuscado, e louva a graça por ter-lhe concedido a força visiva capaz de fazê-lo ousar integrar-se tão profundamente na luz eterna. Fim da nota. Vi recolher-se em sua mente superna, num só volume unindo com amor, o que no mundo se desencaderna, substância e acidente, e o seu compor-se, unificados de maneira tal, que o meu dizer lhes traz só tênue albor. Nota. Na profundidade do lume divino é recolhido em um só volume tudo o que no mundo se dispersa em folhas soltas, substância e acidente e a sua relação, costume na linguagem escolástica. Fim da nota. E desse nó a forma universal creio ter visto, que só referido pela palavra ora me move igual. Nele, um instante é mais preste esquecido que os 25 séculos pós ter Netuno à sombra de Argos surpreendido. Nota. Netuno, o rei do mar, admirou-se ao ver a sombra de Argos, a nau dos argonautas, primeira embarcação a singrar os mares. Fim da nota. Tal minha mente, ora ao se embevecer, mirava estática, aplicada e amiga, em sua contemplação restando a arder. Aquela luz tanto a ela nos liga, que preteri-la por outro proveito é impossível que acaso se consiga. Que o bem, que é o do querer o objeto eleito, todo nela se acolhe, e dela alheio é sempre falho o que nela é perfeito. Mais incapaz será o meu dito, eu creio, ora para o que recordo que o do infante ainda com a língua no materno seio. Não porque houvesse mais de um só semblante, aí no vivo lume que eu mirava, que sempre igual é o que me estava avante. Mas porque a minha vista, enquanto eu olhava, ia se afinando e a mesma una aparência, com o meu mudar, a mim se transformava. Do alto lume na clara subsistência, 3 círculos agora apareciam de 3 cores em uma só abrangência. Um ao outro, de 2 se refletiam, quais íris para íris, e o terceiro fogo emanava que ambos recebiam. Nota.
Os 3 círculos de cores diversas têm a mesma dimensão e ocupam o mesmo espaço. São a representação da Trindade. O Pai e o Filho, os 2 primeiros, e o Espírito Santo, o terceiro. Fim da nota. Oh, quão curto é o dizer e traiçoeiro para o conceito! Este, para o que eu senti, julgá-lo pouco é quase lisonjeiro. Nota. O dizer é tão fraco, tão pouco para expressar o que ele sentiu, que considerá-lo pouco já é excessivo. Fim da nota. Ó eterna luz que repousas só em ti, a ti só entendes, e por ti entendida, respondes ao amor que te sorri. O círculo que, qual luz refletida, gerado parecia do teu fulgor, à minha vista, à sua volta entretida, dentro de si e na sua própria cor, de nossa efígie mostrava a figura que prendeu meu olhar indagador. Nota. No segundo círculo, Dante vê uma efígie humana. Fim da nota. Qual geômetra que, com fé segura, volta a medir o círculo, se não lhe acha o princípio que ele em vão procura? Tal estava eu ante a nova visão. Buscava a imagem sua corresponder ao círculo e lhe achar sua posição. Nota. O geômetra deve ser Pitágoras, que ficou desesperado por não conseguir reapresentar por um número racional a relação entre a circunferência e o diâmetro do círculo, a figura que ele, com Platão, considerava a mais perfeita. Até hoje, esse número é representado pela letra grega π e vale 3,14 reticências, número definitivamente irracional. Fim da nota. Mas não tinha o meu vôo um tal poder, até que minha mente foi ferida por um fulgor que cumpriu seu querer. Nota. Estava Dante numa procura semelhante à daquele geômetra, quando a sua mente foi atingida por uma extraordinária fulguração que pôs termo à sua perturbação. Fim da nota. A fantasia foi-me a intenção vencida, mas já a minha ânsia e a vontade volvê-las fazia, qual roda igualmente movida, o amor que move o sol e as mais estrelas. Notas. Fora vencida a fantasia de Dante, mas já a sua ânsia e a sua própria vontade individual estavam sendo mudadas diretamente por Deus, o amor que move o sol e as mais estrelas, e levadas a obedecer, como uma roda uniformemente, inelutavelmente movida à vontade divina. A tradução literal deste verso é a seguinte: o amor que move o sol e as outras estrelas. Fim das notas.